E aí, beleza? Me chamo Carlton e hoje vamos falar um pouco sobre determinantes. Um pouco da introdução, determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Esse número é encontrado fazendo-se determinadas operações com os elementos que compõem essa matriz, beleza? Eu acredito que vocês sejam familiarizados com matriz. Vamos dar uma olhada nas matrizes, né? Matriz quadrada, e hoje vamos trabalhar a matriz de primeira ordem, que, como vocês viram, acabou de aparecer aí, é a matriz unitária, a matriz que tem apenas um elemento, ou podemos dizer a matriz A11, matriz A11 ou A11. E aqui, matriz de segunda ordem, é a matriz que compõe-se por duas linhas e duas colunas, beleza? E aí temos a matriz com o elemento A11, A12, A21 e A22. E temos a matriz de terceira ordem, que é a matriz que tem três linhas e três colunas, beleza? E essas são essas que nós vamos trabalhar, mas tem diversas outras matrizes, etc. Mas por enquanto vamos falar um pouco sobre essas, tá? Determinantes nessas matrizes. Um pouco da definição: a toda matriz quadrada associa-se um número determinante da matriz, que é obtido por meio de operações entre os elementos dessa matriz, beleza? Como assim? O determinante podemos dizer que é o resultado que nós vamos obter fazendo uma operação na matriz, beleza? Matriz primeira ordem, matriz de segunda ordem ou de terceira ordem. Nós vamos fazer umas operações e o resultado que nós obtivermos se chama determinante. E é isso que nós vamos ver, beleza? Aqui nós temos a representação, né, da matriz A ou determinante de A. São duas representações. Por outro, um exemplo numérico aqui tem a matriz 8. Então, o determinante da matriz de A é 8 também. Beleza? Uma matriz unitária, matriz de primeira ordem. E essa é uma representação do determinante da matriz, é o determinante. E o cálculo dos determinantes. Determinante da matriz de primeira ordem. O determinante da matriz quadrada de primeira ordem é igual ao próprio elemento da matriz. Vamos ver um exemplo aqui. A matriz A11, ou a matriz A com elemento A11, só tem esse elemento. Tem esse elemento que ele é a linha e ele é a coluna, A11, né? Primeira linha e primeira coluna. E o resultado dele, o determinante dele, é o próprio elemento. Então, o determinante é A11. Beleza? Está entendendo? Vamos ver aqui um exemplo numérico, como a gente viu agora aqui também. A matriz A8, o determinante de A dessa matriz é o próprio elemento, que é o 8, o número 8. Beleza? Deu para entender fácil, né? Tranquilo, de boa. Aí vamos para determinantes da matriz de segunda ordem, beleza? O determinante da matriz quadrada de segunda ordem é igual à diferença entre os produtos dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Deu para entender? Bora ver aqui no exemplo. Aqui nós temos, aqui em cima temos uma matriz, né? E aqui ele já está nos dizendo que o determinante da matriz é igual à diferença entre os produtos dos elementos. É a diferença entre a multiplicação dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. A diagonal principal é essa diagonal que tem o traço azul,
Aqui eu vou fazer um outro traço azul mais forte em cima aqui. Essa aqui que eu estou traçando agora é a diagonal principal, beleza? Fiz um traço bem brusco, mas essa é a diagonal principal, beleza? E qual é a diagonal secundária? É essa aqui, ó, que eu estou fazendo um traço de vermelho. Essa é a diagonal secundária. Então, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, de cima para baixo, você vai fazer um produto, você vai multiplicar. Então aqui nós vemos que fica A11 vezes A22, correto? Fazendo isso, nós vamos para a diagonal secundária, que vai vir da direita para a esquerda, de cima para baixo, do A12 para o A21. Vamos fazer um produto, beleza? Vai ser feito um produto, uma multiplicação entre esses dois elementos. E fica como? Aqui, ó, A12 vezes A21, correto? E o sinal entre eles é o sinal negativo. É o sinal negativo. Porque, como está determinado para a gente, né, o determinante da matriz quadrada de ordem 2 é igual à diferença, entre os produtos dos elementos da diagonal principal menos a diagonal secundária, A12 para o A21. Beleza? Aqui embaixo nós temos a matriz A de ordem 2 com os elementos 3, 2, 5 e 1. Correto? Para achar o determinante, que já está aqui no final, para achar esse determinante aqui, para a gente encontrarmos esse determinante, esse valor que a gente já temos aqui, nós vamos fazer o quê? Fazer o produto da diagonal principal, correto? Subtraindo, né, com o produto da diagonal secundária. Ficou até mais forte esse daí, mas beleza, bora lá. Vamos dar uma olhada aqui. Como que ficou, né? Ficou assim: 3 vezes 1, temos bem aqui, menos 2 vezes 5, correto? 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 5 é 10. É o que nós temos bem aqui. Fica 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 5, que é 10. Vamos ter aqui 3 menos 10 é menos 7. Sinais diferentes. Vamos subtrair e repetir o sinal do maior. Beleza? Então, determinante da matriz de segunda ordem, nós vamos encontrar assim, fazendo a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Beleza? Deu para entender? Vamos prosseguir aqui e vamos para determinante da matriz de terceira ordem. E para esse determinante nós vamos usar a regra de Sarris. Beleza? A regra de Sarris. E aqui ele vai nos dar uns passos, né? Primeiro, ao lado direito da matriz, copiam-se as duas primeiras colunas. Do lado direito, você vai copiar as duas primeiras colunas. Segundo, multiplicam-se os elementos da diagonal principal e na mesma direção da diagonal principal, multiplicam-se os elementos das outras filas à sua direita.
Vai ficar muito mais fácil de entender daqui a pouco no exemplo. Mas vamos prosseguir aqui. Terceiro passo. Multiplicam-se os elementos da diagonal secundária e na mesma direção os elementos das outras duas fileiras à sua direita. Beleza? E o quarto e último passo. O determinante da matriz é a subtração dos elementos dos produtos obtidos em 2 e 3. No segundo e no terceiro passo. Beleza? Vamos aqui ver um exemplo. O que ele nos diz, né? Que eu vou pegar aqui uma outra cor. Pegar um verde. Ele nos diz que o primeiro passo nós temos que pegar essas duas primeiras colunas aqui que eu estou marcando de verde, certo? Essas duas primeiras colunas nós vamos pegar e vamos fazer o que? Repetir. Então elas estão bem aqui, ó. Desculpa, eu errei. Elas estão bem aqui, ó. Depois de feito isso, a primeira coluna e a segunda, colocou atrás, você vai resolver da seguinte forma. Pegando da diagonal principal aqui, onde eu estou fazendo, vou até puxar um pouco maior aqui da diagonal principal, e multiplicando elas. Certo? Deixa eu marcar aqui. A11 vezes A22 vezes A33. Aí depois você vai seguir para o lado direito fazendo A12 vezes A23 vezes A31. E assim também você vai fazer A13 vezes A23, que né, A13 vezes A21 vezes A32. Correto? E você vai fazer, você vai voltar pelo outro lado da diagonal secundária, aqui A13, A22 e A31. Aqui embaixo vamos dar uma olhada. Então fica assim, né? Essa primeira aqui, A11, A22 e A33. Você está pegando a diagonal principal. Mas, continuando para o lado direito, você vai pegar A12, A23 e A31. Continuando de novo, mais A13, A21 e A33. Tudo isso positivo. Certo? Da diagonal secundária, você vai fazer a mesma coisa, só que com ela negativa. Por exemplo, A13, A22 e A31. Menos A11, eu vou marcar aqui em cima, vou marcar aqui embaixo também. A11, A23 e A32. Aqui também, ó, na terceira, você vai fazer A12, A21 vezes A23, ok? E aí você vai fazer negativo. Você vai positivo e volta negativo. Nós temos aqui diagonal principal, correto? Diagonal principal aqui eu estou marcando, que ela vem da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aqui nós temos a diagonal secundária, vindo da direita para a esquerda, de cima para baixo, correto? Vou dar uma apagada aqui. E o que nós devemos fazer, né? Para me resolver, para me achar esse determinante, eu vou repetir
a primeira coluna e a segunda coluna. Eu vou pegar essa daqui. 4 menos 2 e 1, que é a primeira coluna. E a segunda coluna que é 3, desculpa, é 2, 3 e menos 6. Beleza? E eu vou repetir ela bem aqui. Beleza? Que eu fico com 4 menos 2, desculpa, não sei esse 3 na minha cabeça. Menos 2 e 1. E eu fico com 2, 3 e menos 6. Sei que não está tão bonito aqui, né? Mas vai ficar assim. Mais bonitinho, com certeza. E daí você só vai precisar fazer a multiplicação. Beleza? Feito isso, copiou a primeira parte, a primeira coluna e a segunda coluna, repetiu lá atrás, o restante fica mais tranquilo. Beleza? Temos outro exemplo aqui. Com a regra de Sarris. Que eu havia dito, você vai copiar, né? Primeira coluna e a segunda coluna, beleza? Você vai pegar, você vai repetir aqui atrás, copiar e colar, tranquilo? Copiou e colou. Feito isso, você vai fazer simplesmente a multiplicação, começando da esquerda para a direita na diagonal principal, indo positivo, e depois você vai voltando da direita para a esquerda na diagonal secundária, vindo negativo. Que nós temos o resultado, como vai ficar embaixo, beleza? Aqui nós temos o que está em positivo, né? Você pode dar uma olhada aqui, que ficou menos 1, menos 2 e menos 6, porque na nossa matriz eles são negativos, por isso eles estão entre parênteses. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Corta. 3, 2, 1, corta. 3, 2, 1. Vamos dar uma olhada no menor principal ou menor complementar. O menor principal ou menor complementar. Seja a matriz quadrada, definimos como menor principal ou menor complementar ao determinante da matriz que se obtém eliminando a linha I e a coluna J da matriz A. Representamos o menor principal por D e J. Aqui nós temos a matriz A com os de terceira ordem, com os elementos 1, 5 e 0 na primeira linha, 4, 3 e 4 na segunda linha e 6, 0 e 2 na terceira linha, correto? E para achar o menor principal, nós vamos ter esse exemplo aqui, exemplo A. Determinar o menor principal D11, certo? Associado ao elemento A11. Tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui. D11 foi o que ele nos deu. D11 é D1, 1, D primeira linha, D e primeira coluna. Aqui eu vou marcar bem bruscamente. E essas duas são as que nós vamos eliminar, correto?
Porque como ele diz aqui, seja a matriz quadrada, definimos como menor principal ou complementar ao determinante da matriz que se obtém eliminando, certo? Eliminando a linha I e a coluna J, correto? A linha I e a coluna J, aqui está bem genérico, e na questão ele vai nos dar, no enunciado, qual nós devemos eliminar. Ele vai nos dizer D11, D12, D23. E nesse caso aqui, nessa questão A, ele diz determinar o menor principal D11, de linha 1 e coluna 1, correto? E quando nós eliminamos, nós formamos uma nova matriz, aqui chamado de A', correto? E essa matriz, A' é a matriz A11 igual aos elementos. Quais são os elementos que nós temos dentro dela? São os elementos que não cortamos na matriz anterior, que é o 4, começando aqui o 3, o 4, o 0 e o 2. Vira uma matriz quadrada de ordem 2, duas linhas e duas colunas, correto? É simplesmente isso. Você pegar e eliminar uma linha e uma coluna. Como eu vou saber? Ele vai dizer no enunciado. Pode ser D11, D23, como eu disse anteriormente. Tudo certo? E essa matriz aqui que nós temos vai ser usada para encontrar o nosso menor principal. Porque depois que nós fizermos isso, vamos encontrar uma matriz de segunda ordem e vamos resolver, como visto anteriormente, como resolve uma matriz de segunda ordem, multiplicando diagonal principal, correto? Menos a multiplicação da diagonal secundária. Nós vamos ver aqui que a multiplicação da diagonal principal é 3 vezes 2, menos 4 vezes 0. Como bem sabemos, 3 vezes 2 dá 6, e todo número multiplicado por 0 é 0. O sinal negativo permanece, fica 6 menos 0 é 6. D11, certo? É 6. O nosso menor principal é 6, como ele pediu no enunciado, determinar o menor principal. Nós determinamos aqui e achamos o 6. Correto? Deu para entender? No básico é isso, né? Nessa questão de achar o menor principal, nós vamos precisar para calcular aqui, né? Para fazer o cofator associado a um elemento qualquer de uma matriz quadrada. O nome já é comprido, né? Beleza? Vamos ver aqui o cofator associado a um elemento qualquer de uma matriz quadrada. Aqui nós temos uma definição. Uma vez definido o menor principal, podemos então definir o cofator, certo? Aqui voltando um pouco, nós definimos o menor principal. Entendemos aqui, nós definimos que o menor principal dessa aqui foi D11 é igual a 6. E com isso, depois que definimos, nós podemos definir o cofator. Beleza? E para o cofator, você tem que olhar para essa fórmula, lembrar dessa fórmula e utilizar bastante. Vamos utilizar bastante essa fórmula, beleza? Essa fórmula do cofator, deixa eu apagar aqui que eu acho que eu risquei demais. 6J é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes D e J, correto? Bem, 6J é apenas a sigla, C é apenas a sigla que foi utilizada aqui para cofator. 6J
é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes esse D que nós encontramos aqui, que é o menor principal. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. O menor principal ou o menor complementar, né? Nós encontramos aqui. Vamos dar uma olhada aqui, que essa fórmula, apesar de parecer, mas ela não é tão complicada. Por quê? E menos 1 elevado a um outro número, aí ele pode ser positivo ou negativo, depende. Se for par, por exemplo 2, vai ser positivo, certo? Agora, se for ímpar, por exemplo, menos 1 elevado a 3, ele vai ser negativo, então o resultado é menos 1. Então, vemos que nessa parte aqui, de menos 1 elevado a I mais J, não é tão complicado. Porque o resultado vai ser 1 ou o resultado vai ser menos 1. Tudo certo? E esse DJ? DJ nós aprendemos ainda agora. Vamos voltar aqui. Aqui, ó, o menor principal. O D e J vai ser o nosso menor principal, que nós vamos encontrar dessa forma aqui. Beleza? Eliminando uma linha e uma coluna. E fazendo a operação nessa matriz. E aí nós vamos encontrar o menor principal, o D e J, nesse caso aqui. Beleza? Vamos continuar aqui. Nós temos um exemplo aqui de cofator. Considerando a matriz A, é uma matriz de terceira ordem, 3 por 3, correto? Matriz quadrada de terceira ordem. Vamos determinar o cofator associado ao elemento A12. Beleza. Nós queremos o elemento A12. Associado ao elemento A12. Pela definição, aqui nós temos aqui embaixo, né, nossa formulazinha, que fica C12, que foi o que ele nos deu, CA12. Então o nosso cofator também vai ser o 12, né? C12 é igual a menos 1, que é da fórmula, elevado a I mais J. Quem é I? É 1. E quem é J? É 2. Beleza? Só substituímos aí. Vezes D12, que é o menor principal. D12 é o que nós vamos ter que encontrar aqui para poder substituir na fórmula. Correto? Então aqui embaixo nós vamos calcular o menor principal primeiro. Nesse caso, o D12. Pegando a matriz que ele nos deu, matriz 3 por 3, vamos eliminar, vamos calcular o menor principal. Como calculamos isso? Eliminando uma linha e uma coluna. Qual foi a linha e a coluna que ele eliminou aqui? Se é D12, é D, primeira linha, 2, que é a segunda coluna. Eu marquei aqui bem grosseiramente, para que ficasse bem claro. E os números que restaram dentro da nossa matriz, nós fazemos uma segunda matriz, nesse caso a linha, e fica a matriz 2 por 2, matriz de segunda ordem, com os elementos 4, 6 e 2, correto? Tendo em vista isso, nós vemos aqui o cálculo de uma matriz de segunda ordem, que nós já vimos que é a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária, correto?
Como é que ficou? Diagonal principal, 4 vezes 2, certo? Menos a diagonal secundária, 4 vezes 6. 4 vezes 2 é 8, repete o sinal, 4 vezes 6, 24. 8 menos 24, sinais diferentes, subtrai e vamos dar o valor o sinal do menor valor, que é menos, então fica menos 16. D12 é igual a menos 16. No outro slide, nosso cálculo, beleza? Como é que ficou aqui? Desculpa, passei demais. Fica aqui, ó. Certo? C12 é igual a menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes D12. Beleza? Substituindo o valor que nós encontramos, que foi 16, ou melhor, menos 16, fica C12 é igual a menos 1 elevado a 1 mais 2, certo? 1 mais 2 vezes menos 16. 1 mais 2 é 3, então ficamos com C12 é igual a menos 1 elevado a 3 vezes menos 16. Como o expoente do menos 1 é ímpar, então ele continua negativo. Então fica menos 1 vezes menos 16. Na multiplicação, menos vezes menos é mais. Beleza? E 1 vezes 16 é 16. Logo, o cofator do elementar A12, que é o que está nos pedindo, é 16. Deu para entender? É basicamente isso. Para achar o cofator, primeiro dando uma revisada aqui, geral, primeiro vamos achar o menor principal. Achando aqui o menor principal, eliminando uma linha e uma coluna, resolvendo a matriz, fazendo a operação na matriz, vemos para o cofator, usando a regra, pela definição, vamos substituir, fazendo os cálculos, nós vamos achar o cofator. E é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu. E até a próxima.